Gravando? Fala galera, tudo bem com vocês? Você não ia falar, galera. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Rocha e esse é o primeiro vídeo da série Felipe Responde, onde eu deixo uma caixa de perguntas no meu Instagram. E se você não me segue no Instagram, me siga lá, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, porque frequentemente eu vou deixar caixa de perguntas. Se você tem curiosidade de saber como que é a vida aqui na Holanda ou na Europa, a sua pergunta pode ser selecionada para ser respondida nos próximos vídeos. Gente, vocês podem ver que meu nariz está um pouco vermelho, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Esse vídeo já foi gravado numa outra situação há 2 dias atrás, onde eu estava muito contente que eu já tinha conseguido gravar meu vídeo um pouquinho antes. Porém, houve um problema durante a gravação, eu consegui gravar todo o vídeo, mas quando eu estava fazendo a edição, eu tive um pequeno probleminha e eu vou ter que regravar esse vídeo novamente. Porém, 2 dias depois. E ontem eu estava aqui em casa com a Paola e ela resolveu fazer uma limpeza de pele em mim, usando essa maquininha de vácuo para tirar cravos. Então ela fez uma limpeza no meu nariz e vocês podem ver que tá tudo vermelho. Ela falou, vamos passar uma base, não sei o que. Não, que base o que? Tá marcando? Tá doidona? Tá loucura? Tá marcando? Então vamos lá, galera. Vamos para a primeira pergunta que foi deixada para mim no Instagram e eu vou responder para vocês da melhor maneira possível, beleza? Vamos para a primeira pergunta. Me perguntaram no Instagram como que é os preços dos produtos eletrônicos aqui na Holanda. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi entrar em 2 sites. Uma loja de produtos eletrônicos aqui da Holanda e outra loja do Brasil, onde tem os mesmos produtos com as mesmas características e fazer uma breve comparação de preço para vocês entenderem. Antes de eu falar um pouco sobre a relação de preços, eu quero deixar uma coisa bem claro para vocês sobre a conversão de valores. O que acontece? Estamos numa crise mundial. O real ele está muito desvalorizado em relação ao euro. Se formos ver quanto que está valendo hoje 1 euro em relação ao real, está um pouco mais de 6 euros. Então, para vocês terem uma ideia do poder da moeda, vamos fazer algumas comparações de preço. O primeiro produto que eu peguei é um iPhone 11 Pro Max 64 GB. Aqui na Holanda ele está custando hoje 1.259 euros. No Brasil eu fiz uma pesquisa para saber quanto que está custando, então eu peguei uma loja muito famosa no Brasil e esse mesmo aparelho, iPhone 11 Pro Max, no Brasil ele está saindo por R$ 7.599, R$ 7.600. Se você for fazer a conversão de preços, vendo que o euro hoje está por volta de R$ 6,30, ele vai sair por 7.900, por quase R$ 8.000. Você consegue ver a diferença que é entre o valor euro, o valor real e fazendo essa conversão. O segundo item que eu peguei para fazer a comparação para vocês é o Apple Watch Série 5 44mm. Hoje na Holanda ele está saindo por 479 euros e nessa mesma loja no Brasil ele está saindo por 4.193 reais e fazendo a conversão por 6,30 euros dá quanto? 479 vezes 6,3. 3 horas depois. É 3.017. Beleza, 3.017 reais. Nesse caso, esse produto ele acaba saindo um pouco mais barato, ainda mesmo fazendo a conversão com o euro nessas alturas. O porquê que eu falo bastante, eu sempre bato na tecla de conversão. Por quê? Temos que fazer uma relação com o salário mínimo. O salário mínimo no Brasil hoje ele está um pouco acima de R$ 1.000. Não sei exatamente quanto que tá, mas pouca coisa mais do que R$ 1.000. E aqui na Holanda, o salário mínimo está a 1.635 euros. Então, aí você consegue ver um pouco da diferença, porque aqui, com o salário mínimo de 1.635 euros, você consegue comprar um iPhone por 1.000 e pouco. E no Brasil, com o salário mínimo de 1.100, você compra o mesmo iPhone por
R$ 7.600. Aham, sei. Conseguiram entender a diferença do poder de compra das moedas? Vamos lá para a segunda pergunta do nosso vídeo. É fácil encontrar emprego na Holanda? Galera, para falar um pouco sobre encontrar empregos na Holanda, vamos dividir em duas categorias. O que são essas categorias? Pessoas documentadas e pessoas não documentadas na Holanda. Bom, vamos falar primeiro sobre pessoas não documentadas. O que são? São pessoas que moram aqui de forma... é um pouco pesado essa palavra, mas para entender, pessoas ilegais, pessoas que não pagam impostos e que teoricamente o governo não sabe que essas pessoas existem aqui na Holanda. Existe uma quantidade muito grande dessas pessoas que estão aqui de formas clandestinas. Eu, por exemplo, eu fiquei aqui mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano. De forma ilegal. Depois eu consegui buscar um caminho para conseguir meus documentos, graças a Deus. Bom, para quem pretende vir na Holanda de forma ilegal, eu não vou dizer se isso é bom, se é ruim, se é correto, se não é correto. Eu só vou deixar aqui algumas informações. A melhor maneira de conseguir um emprego de forma ilegal é por indicação. Então, se você já tem parentes aqui, se você tem amigos que já moram na Holanda há um bom tempo, eles podem acabar indicando pessoas ou tendo conhecidos que procuram esse tipo de trabalho. O que é esse tipo de trabalho? Bom, de forma mais generalizada, esses trabalhos se resumem a faxina de casas, reforma na parte de construção civil, jardinagem, entre outros trabalhos que você precisa formar uma agenda semanal ou uma agenda mensal. Não é um trabalho que você certamente vai ter ele todos os dias, porque visto que você não limpa a mesma casa todos os dias. Então você tem que montar uma agenda sua, você tem que correr atrás do trabalho para que você consiga uma agenda completa. E dessa forma, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. Também existe um outro caminho para procurar empregos. O que acontece? Existe um site aqui bem parecido com o OLX, que existe no Brasil, onde você anuncia o tipo de trabalho que você pode oferecer. Você coloca lá o trabalho que você oferece, as pessoas, por caminho desse site, eles vão te procurar e você marca uma entrevista com essa pessoa e assim, vendo a possibilidade de você executar o seu trabalho ou não. Falando um pouquinho sobre o outro lado, que é a questão de você estar aqui legalmente. Bom, como eu falei, existem vários sites onde você pode estar procurando empregos. Por exemplo, sites formais, não esse site parecido com o OLX que eu falei. É um outro site de recursos humanos, onde você cadastra o seu currículo, empresas cadastram as vagas que eles podem oferecer, e esse site faz a relação entre o teu perfil e o perfil que a empresa está buscando. Exatamente como acontece no Brasil, existem bastante sites assim no Brasil também. Uma outra forma de conseguir empregos aqui na Holanda é você mantendo o seu LinkedIn atualizado. Empresas frequentemente buscam perfis pelo LinkedIn e você também pode oferecer o seu contato através do... E você pode oferecer o seu contato através do LinkedIn para a empresa que você está querendo buscar uma oportunidade. Duas coisas que são muito importantes para que você consiga ter um poder maior de negociação para salário e vagas: língua e experiência. E é claro, quando digo experiência, também está envolvido a parte do estudo. Se você tem um curso profissionalizante, se você tem uma faculdade, se você tem uma pós-graduação, tudo isso te ajuda a você se enquadrar melhor na vaga que você deseja. E se você tem a língua, por exemplo, você tem o inglês, isso já te ajuda muito mais. Uma grande maioria das empresas aqui aceitam vagas falando somente a língua inglesa com um nível um pouco mais alto. E vamos lá para a terceira pergunta que me deixaram, que é em relação a quais os tipos de vistos que uma pessoa consegue ficar aqui na Holanda de forma legal. E vamos lá para o primeiro visto. Se você é uma mulher de 18 a 31 anos, você tem vontade de morar aqui na Holanda, talvez essa seja uma oportunidade para você. É o visto de au pair. Como que funciona isso? Existem alguns sites que você pode cadastrar o seu currículo ou uma carta falando como que é o seu perfil, acredito que seja mais ou menos assim. E famílias que estão procurando, eles entram nesse site e eles vão verificar qual perfil se encaixa melhor com a necessidade deles. Também existem algumas agências que fazem esse trabalho,
Mas basicamente é isso. Como que funciona esse visto de au pair? Como que funciona essa estadia de au pair? Você, menina, tem direito a um quarto dentro da casa, você tem direito à alimentação e você tem um salário que eu acredito que seja por volta de 300 euros. Eu acredito que seja nessa faixa. Então você trabalha no máximo 30 horas por semana, sendo elas no máximo 8 horas por dia, e você precisa ter 2 dias de descanso por semana. Então você negocia com a família quais serão esses dias de trabalho, quais serão as suas horas de trabalho em determinados dias, e esse visto ele é válido por 1 ano. Vamos lá para o segundo visto, que é o visto de trabalho. Bom, esse visto de trabalho ele pode ser dividido em algumas categorias. Se você tem uma graduação ou alguma formação que a Holanda ela está com dificuldades de encontrar pessoas dessa área, você tem a possibilidade de encontrar uma empresa que te patrocina e que ela faz todos os trâmites legais para que você se instale na Holanda e você possa trabalhar para essa empresa. Hoje eu acredito que a área mais procurada, não só pela Holanda, mas por outros vários países da Europa, é a área de tecnologia da informação. Então quem tem uma formação na área de TI e tem um bom nível de inglês, tem uma chance enorme de conseguir uma empresa patrocinadora que vai te trazer para o país, vai pagar todos os seus custos, vai pagar todas as suas documentações e você pode trabalhar aqui na Holanda ou em algum outro país da Europa devido à necessidade nessa determinada área. E um outro caminho também é, se você já trabalha numa empresa no Brasil, numa multinacional, por exemplo, que tem uma filial aqui na Holanda, ou tem uma sede aqui na Holanda, ou em qualquer outro país da Europa, você pode ser transferido para essa outra sede aqui na Europa e trabalhar normalmente, ganhando em euros, e da mesma forma, como eu falei, da empresa patrocinadora, ela faz todos os trâmites de documento para que você possa morar aqui legalmente, tranquilamente e ganhar em euros. Um outro tipo de visto é o visto de estudante. Esse visto você faz uma aplicação para uma universidade aqui na Holanda e você necessita ter um nível comprovado de inglês. Como que faz essa comprovação? Através de 2 testes mundiais, que é o TOEFL e o IELTS. Se eu não me engano é assim que fala essas 2 palavras. Esses 2 exames eles te certificam qual que é o seu nível de inglês. Então, se você deseja aplicar para uma vaga, alguma universidade aqui da Europa, cada universidade ela tem um nível mínimo de requerimento para esses tipos de certificação. Algumas delas um pouco maior, algumas delas um pouco menor. Se você se encaixa dentro desse nível de inglês, você pode fazer a sua aplicação para estudar aqui na Holanda, fazer uma universidade ou fazer um master, um PhD. Mas uma coisa interessante nesse caso, boa parte ou 100% dessas universidades é curso de período integral. Eu acredito que existe uma quantidade máxima de horas semanais que um estudante pode trabalhar de forma legal aqui na Holanda. Porém, essa é uma quantidade muito pequena. Então, quem deseja estudar aqui na Holanda, sabendo que é de forma integral, tem que estar preparado financeiramente para se manter, porque você tem um período dentro da escola, você tem que se dedicar num período extra na sua casa para estudos, então talvez você não tenha tempo de procurar um trabalho ou de trabalhar. Passado todo esse tempo que você se estudou, você se formou, você tem um período de 1 ano chamado Zoekjaar. O que é isso daí? É 1 ano para você procurar empregos na sua área em alguma empresa aqui da Holanda. E um outro tipo de visto é o visto por casamento ou visto por união estável. O visto por casamento, ele é um visto um pouquinho mais complicado. Por quê? Para o visto de casamento, você precisa fazer uma prova que geralmente é feita na embaixada da Holanda, no Brasil. Essa prova se chama Inburgering. Isso. Inburgering. O que é essa prova? É uma prova de conhecimentos intermediários da língua, onde você tem que falar, você tem que escrever, você tem que ler, e também culturais e sociais. Você tem que responder questões sobre a cultura holandesa. É bem complicadinho. E o visto de união estável, eu acredito que seja um pouco mais simples, porque você que tem um namorado ou uma namorada que vive na Holanda, né, com nacionalidade holandesa, você pode aplicar para esse tipo de visto. Você faz uma prova bem parecida na Embaixada do Brasil, porém com conhecimentos básicos, é uma prova bem mais simplificada, e você tem um período para poder ficar aqui na Holanda de forma legal, para ver se você se adapta ao país. E por fim, o outro tipo de visto, que não é um visto
Como assim? Se você tem direito à cidadania europeia por algum outro país que pertence à União Europeia. Bom, existem muitos brasileiros que têm cidadania portuguesa, italiana, espanhola. E se você tem direito a esse tipo de cidadania pelos seus familiares, é muito mais fácil depois que você já tem o seu passaporte europeu. É lógico, tem todo um processo para você conseguir provar que você é um cidadão desse país da União Europeia, mas depois que você já tem o seu passaporte, é muito simples de você chegar na Holanda, você se registrar aqui como qualquer cidadão europeu, você tem direito de procurar emprego, você tem direito de comprar uma casa, desde que você esteja dentro das regras holandesas. E enfim, a última pergunta que me fizeram era em relação a custos com os vistos. Bom, eu vou dizer aqui a minha experiência em relação ao meu visto, porque eu não sei dizer em relação aos outros, então eu vou falar resumidamente quais foram os custos que eu tive ou que a minha empresa teve com os vistos. Bom, tudo isso em relação aos custos pode ou deve ser negociado. Geralmente a empresa paga tudo, ou você paga parte deles, depois a empresa te reembolsa. Mas eu vou falar sobre os custos desde o primeiro passo. Existe um custo para solicitação de visto de longa duração, que ele deve ser pedido pela empresa aqui na Holanda, para um órgão de imigrantes. Esse custo foi de 275 euros. Então a empresa ela faz essa solicitação, ela paga esse valor e depois de aprovado, todo o processo continua lá no Brasil. No Brasil você deve reunir documentos como certidões, então tudo isso depende do tipo de documento que você vai precisar e da cidade onde você vai fazer essa solicitação. Eu não sei se existem divergências de valores entre cidades e estados, mas no meu caso eu precisei solicitar a segunda via de algumas certidões, que saiu por volta de R$40, e depois eu precisei fazer o apostilamento dessa certidão, que é um pouquinho mais caro, me custou R$110 o apostilamento dessa certidão. Então isso depende de visto para visto, onde você reúne uma quantidade de documentos, faz o apostilamento desses documentos e depois no Brasil ou aqui na Holanda você faz a tradução juramentada desses documentos. No meu caso, para fazer a tradução juramentada de uma certidão de casamento, me custou 100 euros. Eu não sei qual que é o parâmetro que eles usam para poder fazer esse preço, se é por palavras, alguma coisa assim, mas me custou 100 euros. Então, basicamente, foram esses custos que eu tive com o meu visto. Eu espero ter respondido todas as perguntas de forma clara. Se vocês ainda têm dúvidas sobre alguma coisa, me deixem nos comentários aqui embaixo que eu vou procurar a melhor maneira de responder vocês com informações claras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de estar me acompanhando no Instagram, porque frequentemente eu vou abrir caixinhas de perguntas lá. E se vocês têm dúvidas, me escrevam. Eu posso responder a tua pergunta lá mesmo, posso te responder aqui no vídeo, porque a sua dúvida pode ser sua e de outras pessoas também. Galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo até o final. Eu espero trazer mais vídeos como esse, como perguntas, como dúvidas, porque eu acredito que tem bastante dúvidas de vocês que estão no Brasil, de como que funcionam as coisas aqui. Agradeço de coração. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Toda semana tem vídeo. Eu estou estudando a possibilidade de fazer 2 vídeos por semana, mas ainda não está nada certo, eu preciso me organizar, porque para fazer até um já está difícil. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração e até o próximo vídeo.